Olá, residente. Seja bem-vindo ao Oncortopedia Online. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre dois tumores produtores de cartilagem frequentemente cobrados na prova de título para especialista da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que são o osteocondroma e o condroblastoma. Mas antes disso, para você que ainda não me conhece, gostaria de me apresentar. Sou Marcelo Bragança, oncologista ortopédico na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e gostaria muito de te pedir encarecidamente para curtir, clicar aqui embaixo no botão de curtir e compartilhar esse vídeo com colegas de residência que você sabe que vão se beneficiar desse conhecimento. Afinal, de contas, é muito bom a gente ajudar o colega. Então, curta e compartilhe, é o que a gente te pede para dar continuidade a essa iniciativa de forma livre e gratuita. Então, dentre os tumores produtores de cartilagem, nós temos o osteocondroma, o condroblastoma, o encondroma e o condrossarcoma. São os tumores produtores de cartilagem mais frequentes. Entretanto, nessa apresentação, a gente vai se restringir ao osteocondroma e o condroblastoma. O encondroma e o condrossarcoma de baixo grau, você pode encontrar numa outra apresentação, e o condrossarcoma de alto grau também está numa aula separada. Então, para iniciar, o osteocondroma é um ponto muito importante, cai na prova oral do TEOT. Tenho visto, enquanto examinador e até como candidato, caiu para mim na prova oral um caso de osteocondroma. É o tumor ósseo mais frequente na prática clínica, junto com fibroma não ossificante e cisto ósseo simples, que são considerados lesões pseudotumorais, enquanto o osteocondroma é uma verdadeira neoplasia. A etiopatogenia não está aqui por acaso, você tem que saber a etiopatogenia. Tem um slide lá na prova oral que pergunta a etiopatogenia do osteocondroma, é isso mesmo, né? Você tem que saber que o osteocondroma, apesar de classificado atualmente como uma neoplasia produtora de tumor cartilaginoso, a tendência é que ele venha sendo enquadrado ao longo dos anos, no futuro, como uma malformação óssea, na verdade, né? E por quê? Relacionado à sua etiopatogenia. O que acontece na neoplasia? A formação de um tecido cartilaginoso numa fise anômala. O paciente tem uma fise anômala que vai formando tecido ósseo por ossificação endocondral ao longo do crescimento. Então, essa exostose, que a gente está vendo aqui, ela vai crescendo durante o crescimento do paciente, de forma que, ao término do período de crescimento, o esperado é que ela também não cresça mais. Então, na etiopatogenia, a gente tem uma fise anômala, na verdade, crescendo no sentido contrário da fise adjacente, no sentido distante da fise, um canal medular no interior da lesão e uma capa de cartilagem ao seu redor. Então, essa é a etiopatogenia do osteocondroma, uma formação cartilaginosa que cresce por ossificação endocondral. Em relação à epidemiologia, a gente tem que saber que o osteocondroma, segundo esse gráfico, dá a entender que ele ocorre mais frequentemente na segunda década de vida, entre os 10 e os 20 anos. Mas, na verdade, isso reflete a faixa etária no qual a lesão é diagnosticada, porque essa lesão já está presente antes dessa idade, desde muito cedo, numa idade bem precoce, pacientes bem jovens. Entretanto, começa a crescer, ter sintomatologia mais relacionada ali no estirão do crescimento, onde a lesão mais cresce. Então, por isso dá a entender que é mais frequente nessa faixa etária, mas não. Antes disso, a lesão já está presente. Em relação à localização, não resta dúvida que a localização mais frequente do osteocondroma é ao redor do joelho. Aproximadamente 50% dos osteocondromas comprometem a metáfise distal do fêmur e proximal da tíbia. Então, esses são os principais aspectos epidemiológicos, a faixa etária jovem e a localização ao redor do joelho. Uma outra pergunta é a classificação do osteocondroma. Os osteocondromas, eles são classificados de forma morfológica, são classificados entre céssio e pediculado. O osteocondroma pediculado, ele é definido por apresentar uma base estreita, enquanto o osteosarcoma céssio apresenta uma base larga. Uma
analogia muito interessante, né, que um paciente criança, né, que a gente já operou faz. Eu vi que existem 2 tipos de osteocondroma. Paciente de 10 anos. Ouvi dizer que existem 2 tipos de osteocondroma e eu sei qual é a diferença. Um parece um cogumelo, o outro parece um vulcão. Mas a definição é essa, é a base estreita e a base larga. Isso que define o osteocondroma pediculado e o osteocondroma céssio. Em relação ainda à diferença, né? Isso é a diferença morfológica que caracteriza um ou outro. Isso pode trazer repercussão clínica. Tá? O osteocondroma pediculado é o que tende a ser mais sintomático, causar mais proeminência e dor. Então aqui o diagnóstico por imagem do osteocondroma é muito importante, a avaliação adequada por imagem, porque essa é uma das lesões a qual a gente não precisa de biópsia para o diagnóstico. Claro que, se por algum motivo a gente diagnosticou por imagem que essa lesão é um osteocondroma e há indicação cirúrgica, esse material vai ser enviado para exame histopatológico. Entretanto, a biópsia é desnecessária antes do tratamento. A gente tem que olhar o exame de imagem, você tem que olhar a imagem na prova e acertar que essa lesão é um osteocondroma sem indicar a biópsia. E o que caracteriza isso? A continuidade da medular e da cortical óssea do osso hospedeiro. Então, essa continuidade com a lesão define que isso é efetivamente o osteocondroma. O osteocondroma se apresenta como uma lesão exofítica da superfície do osso. Então, isso é um ponto. Mas isso não é suficiente. Existem outras lesões da superfície óssea. O que é característico do osteocondroma? A continuidade, visto na tomografia e visto na ressonância magnética. A continuidade da cortical entre o osso hospedeiro. Veja um sinal da medular no interior da lesão, semelhante. Marcelo, mas aqui o sinal está diferente, né, nessa região mais periférica. Isso é por causa do corte, que só está mostrando a capa cartilaginosa. Se a gente olha no corte axial, é idêntico, tá bem? Então, isso caracteriza o osteocondroma e isso torna desnecessária a biópsia prévia ao tratamento. E você tem que acertar tanto na prática quanto na prova que essa lesão é efetivamente um osteocondroma. Aqui para ressaltar ainda mais o que eu mencionei da continuidade entre a cortical e do osso normal e da lesão e a continuidade da medular óssea. Isso aqui, ó, uma fíbula, o corte da fíbula e que a gente vê a continuidade. Vejam a lesão. Esse hipersinal é reação inflamatória ao redor. Causa muita irritação de bursas adjacentes e tudo mais. É o líquido ao redor, a bursite, como aqui está mencionado. Mas essa continuidade, vejam, o sinal no interior do osteocondroma é o mesmo, é idêntico, é o mesmo hipossinal em T2 que a gente está vendo no osso normal. Isso caracteriza o osteocondroma. Então, vejam, para diagnóstico, a biópsia é desnecessária. Quando vamos tratar o osteocondroma? Quando há dor, crescimento após a maturidade esquelética, não era mais para crescer, depois que o indivíduo para de crescer. Está crescendo, continua crescendo, é um possível sinal de malignização. Então, vamos operar. Dor por irritação de estruturas adjacentes, é uma indicação de cirurgia. Está crescendo, vamos operar, porque tem o risco de malignização. Então, o que vai determinar a necessidade de cirurgia do osteocondroma é isso, é a presença de sintomas ou sinais de malignização. Presença de sintoma é dor, restrição do movimento. Sinais de malignização é crescimento após a maturidade esquelética, reflete a atividade da lesão, o osteocondroma só tem que crescer enquanto o indivíduo está crescendo. É a espessura da capa de cartilagem ou calcificações amorfas ao seu redor. Quando indicado o tratamento consiste na ressecção, na base da neoplasia, na transição entre a lesão e o osso normal, uma ressecção na base, um exemplo do osteocondroma de escápula, a ressecção da base. Vejam, osteocondroma pediculado, base estreita, ápice largo. Outro exemplo, paciente portador de osteocondromatose múltipla, osteocondroma crescendo, mas o paciente também era muito jovem, ainda estava em crescimento também, mas muito sintomático na região torácica. Então, aqui, o aspecto, né, a deformidade criada pelo osteocondroma era muito sintomático, havia dor, então a gente deveria
operar para melhoria sintomática e para descartar a ocorrência de malignização. Lesão na costela, no arco costal, a ressecção da lesão, aqui é a lesão exposta, a gente faz uma via de acesso direta à lesão, a gente tem que ter esse cuidado desse princípio oncológico, a gente vai sobre a lesão para evitar disseminar a doença por planos musculares e, mais uma vez, a gente não toca a neoplasia cartilaginosa porque se implanta facilmente no tecido adjacente, então a gente utiliza critérios oncológicos para expor a lesão e realizar a ressecção. Outro exemplo, localização do joelho, osteocondroma pediculado, antes do tratamento cirúrgico e após o tratamento cirúrgico. Então, é a ressecção, não tem mistério. O principal cuidado é a indicação adequada de cirurgia, não indicar cirurgia para todo osteocondroma. Aqui o aspecto intraoperatório após a ressecção e aqui a peça cirúrgica. O último ponto que é importante a gente ressaltar do osteocondroma é o risco de malignização. O osteocondroma tem risco de malignização para condrossarcoma de baixo grau. Pergunta de prova. Condrossarcoma de baixo grau é o tumor maligno do qual o osteocondroma pode se malignizar. Pode malignizar para condrossarcoma de baixo grau. E aqui um exemplo. As calcificações amorfas, massa de partes moles ao redor do osteocondroma. A osteocondromatose múltipla é uma síndrome hereditária, genética, que aumenta muito o risco desse paciente ao longo da vida desenvolver malignização. Então, o risco de malignização do paciente portador de osteocondromatose múltipla é cerca de 10 vezes maior do que aquele paciente que tem um osteocondroma solitário. E aqui eu vou descrever para vocês as características da síndrome de osteocondromatose múltipla, que não é só a presença de múltiplos osteocondromas, isso é óbvio. Então, a osteocondromatose múltipla, ela se caracteriza, além dos múltiplos osteocondromas, por alargamento das metáfises. Veja a metáfise proximal do fêmur e a metáfise distal do fêmur alargada, os múltiplos osteocondromas já mencionados e deformidades ósseas e baixa estatura. Uma deformidade óssea específica no antebraço do paciente portador de osteocondromatose múltipla se chama deformidade de Bassel-Hagen, que consiste na hipoplasia da una, uma una mais encurtada. Isso pode acontecer em diferentes níveis. Tem pacientes que têm uma una mais, outros têm pacientes que têm uma una menos encurtada. Mas isso é comum na síndrome. Quanto maior o grau de encurtamento da una, maior vai ser a limitação da pronossupinação desse paciente. Então isso é importante ser examinado no paciente portador de osteocondromatose múltipla durante o exame físico, a pronossupinação, ainda que não se tenha conhecimento de nenhum osteocondroma nessa topografia. É frequente essa limitação causada pela deformidade de Bassel-Hagen, que consiste na hipoplasia da una e encurvamento ulnar do rádio. A deformidade em si só requer tratamento quando muito limitante, mas isso é um ponto que tem que ser observado. O próximo tumor cartilaginoso, produtor de cartilagem, bem menos frequente que o osteocondroma, tanto na prática clínica quanto na prova de título, é o condroblastoma. Ele é muito importante porque a sua localização é muito característica. São poucos os tumores ósseos que se localizam na epífise do osso. Então, você quando estuda lá no seu livro, você vê um quadrinho, né, lá no Campbell. Tumores ósseos de localização epifisária. São poucos, você vai ver o condroblastoma, o tumor de células gigantes e o condrossarcoma de células claras. Então, fique na cabeça com esses dois tumores principais de localização epifisária, o condroblastoma e o tumor de células gigantes. Diferenças entre o condroblastoma e o tumor de células gigantes. Ambos têm a localização mais frequente como sendo a epífise. O condroblastoma comete indivíduos com a fise aberta, uma faixa etária muito menor que o tumor de células gigantes. O condroblastoma, na radiografia, ele se manifesta como uma lesão lítica que pode ter esclerose ao redor, diferente do tumor de células gigantes. Uma lesão lítica epifisária com esclerose ao redor. Vejam também na tíbia a presença da esclerose ao redor e calcificações no seu interior.
A investigação é continuada com ressonância magnética, a gente tem uma aula de avaliação por imagem dos tumores ósseos, isso não difere. O que eu estou ressaltando para vocês, mais uma vez aqui, é a localização epifisária dessa neoplasia. Epífise proximal do húmero, epífise proximal da tíbia. No talos, claro que perde-se essa característica epifisária. E vejam, a produção de tecido cartilaginoso no interior da lesão. É isso aqui, ó. Focos de calcificação no interior da lesão lítica vista nessa tomografia computadorizada. Como eu disse, a faixa etária mais frequentemente acometida pelo condroblastoma são adolescentes ao redor dos 12, 15 anos de idade, lembrando ali que é na faixa ainda que a fise está aberta, um pouco antes do fechamento fisário completo, acomete mais frequentemente o sexo masculino e a localização mais frequente é ao redor do joelho. O tratamento do condroblastoma. Condroblastoma tem sempre a indicação cirúrgica. É um tumor ativo, podendo até ser agressivo. Então, tem indicação cirúrgica sempre. O principal método de tratamento do condroblastoma é a curetagem e a enxertia. Então, um exemplo de condroblastoma no maléolo posterior, está mais nítido na radiografia em perfil. A gente pode ver a lesão lítica na radiografia em perfil, insuflando o osso com áreas de calcificação no interior. O tratamento consiste em curetagem e preenchimento com enxerto. Então, uma via de acesso direto ao tumor, vejam, o paciente tem decúbito dorsal, aqui é o calcâneo, uma via de acesso direta, posterolateral, a identificação da neoplasia, esse aspecto cartilaginoso, e deve ser procedido o preenchimento da cavidade criada após essa curetagem por enxerto. Excepcionalmente, condroblastomas muito agressivos, com uma extensa destruição óssea, que não é esse caso, ou condroblastoma em ossos cuja a ressecção não resulta em comprometimento funcional para o paciente, chamados ossos dispensáveis. Esse termo ossos dispensáveis se refere a isso, locais onde a ressecção não vai comprometer a funcionalidade no membro. Nesses casos, é melhor que ele seja ressecado. Aqui a gente tem mais um exemplo da localização mais frequente do condroblastoma, que é a epífise distal do fêmur. A lesão aqui na radiografia, na ressonância magnética mostrando, e aqui na radiografia a lesão lítica epifisária. O defeito criado, a abertura da janela óssea, a curetagem, a comprovação de que toda a área da neoplasia intraoperatoriamente foi abordada e o preenchimento subsequente da lesão. Aqui a gente utilizou biovidro, um substituto ósseo, pode-se utilizar enxerto autólogo, enxerto sintético e haloenxerto de banco de tecidos. Aqui um preenchimento da lesão através de vidro bioativo. Esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês de exceção, onde a cirurgia, nesse caso, é a ressecção. Então, a ressecção é um método de tratamento de exceção para o condroblastoma, que é indicado para tumores volumosos que rompem e destroem a cortical. É menos frequente o condroblastoma se manifestar dessa forma, mas pode acontecer. E para localizações onde a ressecção não vai trazer comprometimento funcional, como a extremidade proximal do rádio. Essa lesão é mais bem tratada através da ressecção do que do preenchimento, curetagem e enxertia, que não vai trazer repercussão funcional, a gente consegue assegurar o controle da neoplasia. Então, a ressecção ampla da lesão, lembrando que é uma exceção no tratamento do condroblastoma. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre esses dois tumores cartilaginosos, o osteocondroma e o condroblastoma. Agradeço sua atenção, queria pedir que vocês compartilhem, por favor, esse vídeo com outros residentes que possam se beneficiar dessas informações e dessa preparação para a prova de título da SBOT. Muito obrigado.